Muito bem, nós vamos hoje começar a ver, né, o módulo 6 do nosso caderno 2 de Biologia. E o tema é o sistema respiratório. E aí a gente pergunta, né, por que a gente precisa respirar? Outra pergunta também, que gás que nós precisamos respirar para sobreviver? Então essas perguntas, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? E aí nós vamos entender hoje que a importância do sistema respiratório para a nossa vida. Nós já vimos em o ano passado, em outras disciplinas, que o oxigênio, ele é o gás que nos mantém vivos, né? Então, é o principal gás para que a gente consiga manter a nossa célula com energia. Então, aqui no começo do capítulo, vocês encontram essas pessoas, né, praticando algum tipo de exercício, né, e eles dizem assim, né, está sobrando fôlego, ou seja, precisa de bastante oxigênio para que a gente tenha energia. No começo desse módulo, a apostila traz uma atividade experimental. Vocês poderão fazer isso na casa de vocês, né? Com esse material que não é difícil de conseguir, seguindo esses procedimentos, e vocês vão estar montando um protótipo do sistema respiratório, mas, né, particularmente como se fosse um pulmão. Quando nós voltarmos, né, às nossas aulas, a gente também vai poder montar um desse para vocês verem como que funciona o nosso sistema respiratório. Muito bem, continuando aí, nós vamos lá na página 237, vai ter uma segunda atividade experimental. Essa vocês podem fazer em casa, né? Por quê? É uma que você vai exercitar o ar que entra e o ar que sai do seu corpo. Então, com a boca fechada, você vai, e também com os olhos fechados, numa posição confortável, você vai colocar o ar dentro do seu pulmão. Isso nós vamos chamar de inspiração. Nós vamos perceber algumas características que vão acontecer ao momento que você inspira, a hora que você coloca ar para dentro do seu corpo. Essas características, o que você vai perceber, você vai anotar aqui na letra D, né? Que seria a resposta. Quando você solta o ar pela boca, você também vai perceber uma modificação dessa região onde está o nosso pulmão. E aí também você faz as suas anotações. Bom, e aí agora a gente entra, propriamente dito, naquilo que é mais importante. É a ventilação pulmonar. Olha bem, quando você fala de ventilação pulmonar, significa o quê? A entrada e a saída de ar do nosso organismo. Então, olha, está escrito aqui, ó, são os movimentos, né, desse ar que entra e esse ar que sai. Quando o ar entra, chamamos de inspiração. Quando o ar sai do nosso organismo, nós chamamos de expiração. Então, o movimento do ar de entrada, inspiração, e o movimento de saída, expiração, nós chamamos de ventilação pulmonar. Muito bem. Esses movimentos de ventilação envolvem o quê? Olha lá, a contração dos músculos peitorais. Então nós vamos ver que existem as costelas, que são os ossos, que protegem os nossos órgãos, como o pulmão e o coração. E depois nós vamos ter os músculos peitorais. O músculo peitoral ele vai ter essa função. Qual é a função? De auxiliar no movimento de entrada e saída de ar. Na figura seguinte, né, estamos vendo aí, olha, a inspiração é nada mais que a entrada do ar. Então o ar entra, ele vai passar por uma rede, um canal, nós vamos chamar isso de traqueia, e atingir o que nós chamamos de caixa torácica. É onde, né, a gente bate no peito, né? Então quando a gente fala, vamos bater, né, bate-se no peito, o que é isso? É a caixa torácica, é nesse lugar que nós encontramos a costela, o externo, que é um outro osso, e também um outro músculo que fica bem abaixo,
aqui do pulmão, que é chamado de diafragma. Muito bem. Isso aí é a inspiração. O que nós percebemos na inspiração é o que? A pressão interna da caixa torácica ela é menor. Então, ou seja, tem menos ar lá dentro. Então, a pressão é menor que a pressão externa. E isso faz com que o ar ele entre. Então, nós podemos dizer, vamos escrever aqui do lado, né, na nossa lousa mágica aqui, né? Nós vamos escrever assim, então, que as costelas, durante a inspiração, elas aumentam, né? Então, a costela, ela aumenta, se eleva. O que acontece com a caixa torácica? A caixa torácica se expande na inspiração. O pulmão, ele enche de ar, né? Então ele aumenta. E o diafragma, ele abaixa. Tudo bem? Então é o que nós temos aí na inspiração. Bom, continuando, nós vamos ver a expiração. Na expiração, nós vamos ter quem? A saída do ar. Então, esse ar que passou pelo sistema respiratório, agora ele sai. E aí nós vamos ter um movimento contrário, né? Então, olha bem, nós teremos o que? As costelas, elas abaixam, né? A caixa torácica diminui, o pulmão ele esvazia e o diafragma levanta, tá? Então, essa é uma maneira bem simples da gente estar descrevendo o que é o movimento da expiração. Muito bem, vocês vão fazer esse exercício, essa atividade, que são 2 exercícios bem fáceis, que até as minhas anotações vão ajudar vocês aí a responderem esses exercícios. Em seguida, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o controle da respiração. Então, olha bem, o que é esse controle da respiração? O controle da respiração, ele é comandado pelo sistema nervoso. Por quê? Nós não pensamos para respirar. A gente não fica toda hora, respira, pensa, respira, não, para. Não, isso acontece de forma involuntária. Então, existe o centro respiratório, né, lá no sistema nervoso, que ele vai fazer esse controle da respiração. Mais importante que isso é a gente aprender sobre as vias respiratórias, ou seja, quando você inspira e quando você expira, por onde passa o ar? Então, nós vamos ver aqui a figura. O ar ele tem que entrar pela cavidade nasal. Muitas vezes a gente acaba respirando pela boca, mas isso é uma maneira errada e isso acontece com todo mundo. Mas o ideal é que a gente respire pela cavidade nasal e eu vou explicar isso o porquê para vocês. O ar então ele passa pela cavidade nasal, que é o nariz, passa pela faringe, depois atinge a laringe, nessa região, e aí ele vai pelo sistema respiratório propriamente dito. Essa parte aqui, nós vamos ter o quê? Como se fosse um canal todo dividido em anéis, chamado de traqueia. Então, nesse ponto está iniciando uma parte do sistema respiratório muito importante. Essa traqueia, ela se divide em 2 partes, a parte direita e a parte esquerda, né? Por quê? Nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Partindo da traqueia, nós vamos ter quem? Os brônquios, tá? Que são essas bifurcações que vemos aqui nessa figura. E em seguida, nós temos os bronquíolos. O que são os bronquíolos? São essas ramificações muito pequenas que nós temos aqui. É lá nos bronquíolos que vai acontecer a troca gasosa, aonde o oxigênio vai realmente entrar na corrente sanguínea. Isso também é chamado de homeostase, tá? Muito bem, então aí vocês vão estar lendo sobre esse assunto. No Você Sabia, está falando um pouquinho sobre a fonação. O que é a fonação? Lá no sistema, nas vias respiratórias, nós encontramos um órgão chamado de laringe.
Na laringe, nós encontramos duas saliências que elas vibram, tá? Quando o ar passa. Essa vibração, quando o ar passa, faz com que exista o som da nossa voz. Então, nós encontramos as pregas vocais, ou também chamado de cordas vocais. Então, toda vez que o ar passa por esse lugar, por essa saliência chamada de cordas vocais ou pregas vocais, a pessoa vai emitir um som. O som está relacionado com o timbre, né, com a intensidade que existe de cada pessoa. O sexo também influencia e assim vai, né? Então, essa atonação que existe, né, vai de pessoa para pessoa. Muito bem, o que eu gostaria aqui de deixar bem, vocês entendessem, bem importante a gente entender, é que ao final dos bronquíolos, nós vamos encontrar o que nós chamamos de alvéolos pulmonares, tá? Então, a partir existem os bronquíolos, que são as ramificações, e ao final dos bronquíolos, nós encontramos os alvéolos pulmonares, que aí sim é que vai acontecer a chamada hematose, ou também trocas gasosas. Então, de uma maneira geral, nós temos lá cavidade nasal, depois faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Este é o caminho, né, do ar até chegar na corrente sanguínea. Proteção do sistema respiratório, isso mesmo. O sistema respiratório ele tem uma proteção. Por quê? Vocês imaginem que todo esse ar que a gente respira, muitas vezes ele não é um ar limpo. Tem poeira, sujeira, a fumaça, por exemplo, do cigarro. Então, nós vamos ver que o sistema respiratório ele tem uma habilidade em tentar limpar, purificar e umedecer também o ar. Porque esse ar ele não pode chegar muito frio dentro do pulmão, então ele tem que ser aquecido, ele tem que ser umedecido. Tudo isso vai acontecer no sistema respiratório, na cavidade nasal. Então é por isso que é muito importante nós respirarmos pelo nariz e não pela boca, porque lá no sistema, na cavidade nasal, é que vai acontecer a umidificação, a filtração e também o aquecimento desse ar que vai entrar nos pulmões e não vai ter, e vai estar limpo de pequena sujeira, poeira e assim vai. Uma característica que nós temos nas vias respiratórias é a presença de cílios. Esses cílios são pequenos pelos, né, que fazem um movimento constante e esse movimento, ao vibrar, ele retira ou ele segura, né, muitas partículas. E uma outra proteção do sistema respiratório é a presença do muco, né, que mantém aí seguro todas essas sujeira que nós encontramos no ar. Seguindo aí, nós vamos ler com vocês a situação, por exemplo, quando nós estamos gripados, né? Existe até uma pergunta aí, né? Você já parou para pensar por que quando estamos gripados ou resfriados, nosso nariz fica entupido, né, e escorrendo, dificultando, né, a respiração? Olha bem, tudo isso, gente, é uma maneira do organismo de proteger toda essa região contra micro-organismos que estão aí causando a doença, principalmente nessa época do frio, né? Então o frio ele causa toda essa irritação, né, nessas células nervosas que nós temos nas vias respiratórias. É bom a gente lembrar que algumas doenças, como por exemplo a bronquite, ela é uma inflamação, né, que acontece aonde? Lá nos brônquios, tá? Então a gente percebe essa inflamação que nós temos. E no caso das pneumonias, também atinge o pulmão de uma maneira geral. Para finalizar, ele vai trazer o que é a respiração celular. É bom a gente gravar bem. Respiração celular é uma coisa, ventilação pulmonar é outra coisa. A ventilação pulmonar é o movimento da entrada e saída do ar. E a respiração celular? Essa é aquela que acontece dentro da célula, tá? Lá organizado pelas mitocôndrias, que elas convertem o oxigênio que estava no ar, que foi para o pulmão,
que chegou no nosso sangue, né, e atingiu a célula, ela converte o oxigênio em energia. Então, é isso que vocês vão estar lendo nessa parte da respiração celular. Então, é muito importante vocês grifarem, lerem e grifar essa parte para entender o que é a diferença entre respiração celular e